Pânico em Meriti está no ar. Olá, meus amigos, tudo bom? Olha, mais um Pânico em Meriti, com a presença de meus honrados amigos da mesa, que estão aqui hoje, mais uma vez, né? Unidos aí nesse propósito, que é estar com vocês diretamente, tá? Para vocês aí participar e compartilhar o nosso trabalho nas redes sociais. Hoje a gente tem na mesa aqui André Dias, empresário, um amigo, né, André? Isso aí. Temos aqui hoje na mesa Cláudio do Fórum, tá? Aquela pessoa participativa que está sempre aqui falando, dando uma luz para a gente na área jurídica. E o nosso Fala Doutor, que hoje iniciou com a gente na mesa. É um prazer, doutor Luizinho, estar aqui conosco, né? Essa vasta experiência sua na área da segurança pública, né? Isso aí nos fortalece muito o nosso desempenho, o nosso trabalho. Amém. E a gente hoje vai iniciar o programa com vocês falando primeiramente dos nossos patrocinadores, né? Não pode deixar de falar. A gente, infelizmente, eu inicio a mesa. Patrão. Eu desculpe, mas eu tenho que dar mérito aqui. E você também pode ser um colaborador nosso. Olha, acaba de chegar o nosso adesivo. Acaba de chegar o adesivo para você colocar no seu carro, entendeu? E para você fazer a gente expandir esse trabalho que está sendo tão assim bem recebido nas redes sociais. Eu fico muito feliz em ver que os amigos estão compartilhando. E essa semana a gente tem um trabalho maravilhoso que é a bomba da semana, né? Toda semana a gente tem a bomba. Vamos se ligar na bomba aí. A bomba você tem que acompanhar a gente aí no YouTube, acompanhar a gente nas redes sociais, que a gente vai estar falando para vocês essa bomba da semana em relação à Câmara Municipal de São João, que é complicado, né? Mas a gente está em cima. E aí eu tenho recebido muitos comentários em relação ao 13º salário. Seu prefeito, olha para a gente aqui nessa mesa. Vamos providenciar esse pagamento desse 13º salário. Essas pessoas que ganham R$ 1.402, que, na verdade, o salário conta defasado. Você sabia, Cláudio? Isso aí, ainda vou te falar. 13º do ano passado. Covardia, né? Ou seja, André, a gente vai bater nessa tecla porque os funcionários estão nos ligando e estão clamando para que a gente possa aqui, os efetivos, tá? Para ver se a gente possa aqui estar cobrando com vocês. E hoje a gente entra no programa falando sobre isso. O assunto não é pertinente, não, que hoje é insegurança, tá? E do desenvolvimento. A gente vai falar sobre a insegurança pública e vamos falar referente ao desenvolvimento que não aconteceu no município. Como a gente sempre faz, a ausência da segurança, a gente não desenvolve de forma alguma. E a gente vai falar o segundo fator em relação a esses comissionados que os salários estão defasados. A diferença de quase R$ 100 e poucos, R$ 103 aproximadamente, que ele não foi corrigido. E o 13º que, mais uma vez, olha, a informação é que tem dinheiro no cofre. Mas o prefeito não paga por questão da calamidade financeira. A gente vem conversando, hoje o Fala Doutor está na mesa e a gente vai estar esclarecendo essa calamidade financeira. Que ele está usando essa calamidade financeira para dizer que o município não tem dinheiro. Que negócio é esse? O município tem dinheiro sim. E a gente precisa estar aqui enfatizando em relação à incorporação salarial também, que está defasada. De 2,5, a gente precisa incorporar esses salários do valor real para que esses funcionários... Olha, Léo Vieira, presta atenção que é o nosso atual prefeito, hein? O senhor falou que ia administrar essa cidade como Zé de Amorim, hein? Olha a responsabilidade. Zé de Amorim não deixava de pagar os funcionários em dia, hein? Sempre pagou as contas dos funcionários em dia. Hoje a pauta é segurança pública, mas não vai usar o nome de Zé de Amorim, que é um homem honrado, com que a maioria das pessoas da mesa caminhou com ele e sabe que era um homem sério que levou. Foi um dos únicos prefeitos que aconteceu nessa cidade, que fez acontecer. E hoje a gente está com Pânico Meriti para poder representar essa comunidade e, quem sabe, de repente, uma ação popular. Hein, meus amigos da mesa? Com certeza. É. Uma ação popular. Se a gente cobrar e não for feito, a gente tem que fazer A gente move uma ação popular que a gente precisa estar cobrando os fatos que estão ocorrendo aí no município. A gente está aqui para isso. Essa é a nossa função. E a gente inicia a fala com a insegurança pública e a falta... E os seus efeitos na economia, né? Vamos lá, doutor? Vamos iniciar esse processo para a gente bater um bate-papo aí? Antes disso, não pediu o pessoal para dar o joinha lá?
aquele joinha o lá. joinha não É de pode, graça, ó. vocês não custa nada para vocês e vai nos ajudar fortalecendo. Porque cada joinha que dá lá, o YouTube ele compartilha o nosso vídeo, faz chegar até você. Então segue a gente, dá o joinha lá, que isso é muito importante pro nosso Inclusive, trabalho. ó, eu entreguei essa semana uma caneca, tá? Para um seguidor nosso que conseguiu aproximadamente uns 120 seguidores, foi comprovado, tá? Ele ganhou a caneca. E o adesivo tá aqui, ó. O adesivo, vocês podem adquirir ele. Olha que maravilha. Já deixou o telefone pro pessoal mandar mensagem pra gente? Já o telefone da denúncia, pô, tá no ar. O Diretor, botou na tela aí? Ainda não tá na tela, não. Daqui a pouco a gente vai rodar o telefone da denúncia para vocês aí. Vamos iniciar o nosso É bate-papo. importante frisar, né? Em primeiro lugar, agradecer aí os seguidores. Hoje nós batemos aí 1.200. Esqueci de falar. 1.200 seguidores. 3 semanas. seguidores. Em, Três em um semanas. mês, praticamente. Né? Não Um tem mês, jogo um mês, não, mês, 3 semanas. 4 programas. E de maneira orgânica. Agradecer aos Isso é nossos muito seguidores. importante. É sinal que as pessoas estão interessadas e já entenderam qual é o propósito aqui do nosso podcast. Nosso podcast Pânico em Meriti não tem a finalidade de fazer fofoca, não tem a finalidade de atacar pessoalmente a vida de ninguém. O objetivo principal do podcast Pânico em Meriti é cobrar eficiência da gestão pública, eficiência da execução do mandato de um vereador na cidade de São João de Meriti. Ou seja, é o básico. Básico do É a básico. legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. São os princípios basilares do direito administrativo. Mais nada. Ou seja, feijão com arroz. Então queremos agradecer e dizer a você que é nosso seguidor, que além do telefone da denúncia, você pode ir lá no Instagram, no TikTok, você pode fazer um comentário, você pode fazer uma denúncia, você pode fazer um questionamento. E aqui ao vivo você pode fazer perguntas. Que no próximo bloco, no intervalo, a gente vai pegar essas perguntas e vamos tentar responder na medida do possível. E hoje a gente vai falar sobre a insegurança pública e os seus efeitos na economia de São João de Meriti. Afeta todos nós. Afeta o comércio, o morador, afeta todo mundo a insegurança. Falta tudo. Depressão, tudo. O aumento de insegurança cresceu 8,7% esse ano. Só Em esse relação ao ano. passado, só esse ano. E 60% das pessoas, a maior preocupação é com a segurança pública. O direito de ir e vir. Né? Eu vi uma matéria que trazia uns dados interessantes que, em nível nacional, a gente vai falar de São João de Meriti, mas em nível nacional, nós temos aqui cerca de 40 mil homicídios Anual? anual. Parece uma guerra. Né? Parece não, né? É Na uma verdade, guerra, é uma guerra. declarada, né? Em 2023, eu li uma matéria teve uma conferência, não, foi uma espécie de conferência de segurança nacional. Eles fecharam 10 anos de 2023 e constataram que houve, sim, uma redução do número de homicídios no âmbito geral, de 24 ponto alguma coisa por cento. Porém, houve o crescimento de outras modalidades de crime, como estelionato, principalmente o estelionato digital, fraudes, violências contra crianças e adolescentes, furtos, roubos. Ou seja, a gente entende, até pela experiência nossa como policial, que o criminoso, salvo algumas exceções, ele apenas muda a modalidade de crime. Que roubava, de repente, passa a fazer um sequestro. Que sequestrava, de repente, passa a fazer um furto. A coisa... Ele vai mudando Vai a ação. mudando, ele continua com a mente criminosa, né? Algumas exceções que o cara muda de vida, é fato, isso aí realmente acontece. Então a gente precisa ficar de olho nisso. E quando a gente trata de segurança pública dentro do município, a gente olha para o país, mas essa diminuição, no geral, ela é pontual. Pode ter diminuído lá em Minas Gerais, mas aqui em São João pode ter aumentado. E a gente vê isso. Às vezes, na verdade, nós precisamos nem coletar alguns dados. A minha esposa, ela está num grupo de WhatsApp chamado Baixada City. Interessante esse grupo de WhatsApp. É o dia inteiro de informação. Deu um tiro, não sei aonde. Olha, pessoal, escutei um tiro aqui, alguém sabe o que é? É rápido. Então, eu não preciso nem de dados do ISP para constatar a violência em São João de Meriti. Mas o doutor... Vai lá no Baixada City e a gente também vai criar um WhatsApp Vai. desse nível. É essa E você vai ver velocidade. as informações do índice de criminalidade de São João de Meriti. É essa velocidade que a gente precisa alcançar na internet no nosso município. Porque você vê, o que a gente vem passando hoje
é o abandono total do poder público em relação à política no município. Então a gente precisa, quando o doutor fala nos 150 mil eleitores que não foram às urnas, Desistiram, né? e que a gente precisa enfatizar o nome dessas pessoas que estão desacreditadas como nós estamos aqui na mesa, e nós nos reunimos, somos amigos, que não tem nada a ver com o fator política, o interesse aqui é realmente em salvar a forma de você fazer uma política decente dentro desse contexto social, é para a gente dar qualidade de vida, Cláudio, essas pessoas que vêm sofrendo a cada dia que passa esse abandono. Martinha, nós estamos já no 7º mês do governo. E eu não vejo Eu não nada aguento a ser com você. feito. E nem Eu vai não ver. vejo A cara nada que a você ser Ninguém vai fala. ver. Ele está batendo o nível da calçada. Vai ver ano que vem. Você cara, vê, só- a Firjan tem uma pesquisa aí, eu fiz um levantamento normal. Eu acho que até a assessoria do prefeito deve ter esse levantamento. Foi lá visto que ele pediu recurso à Firjan para fazer as calçadas, para poder entrar no perfil de segurança pública do município. Deve ser para quando o sujeito for roubado, ele conseguir correr sem obstáculo, entendeu? Depois do assalto. Aí eu falei isso Só pro André. pode. Não furar o André pneu. falou pra mim assim, tio, mas não é possível. Ele tá fazendo essas calçadas, Cláudio, que é para poder... Ele realmente, o vagabundo... Aí ele ficou rindo, que ele não entendeu. Meu irmão, é triste. Mas você vê, a situação da violência no município é tão grande. Semana passada eu não concluí, preciso concluir hoje, que cortou. Um amigo me ligou do colégio Fluminense, falou para mim que na hora que entregaram a prova para ele, o tráfico pediu para não podia mais, 8 horas acabou a prova, que tinha que ralar, porque o pessoal tinha que... O tráfico de recolher. Toque de recolher. Quer dizer, meu irmão, e aí o poder público, o cara não tem a segurança de fazer uma prova dentro do colégio. Cadê? No centro de Vila dos Teles. Cadê essa segurança secundária, doutor? O senhor deu essa aula aí da segurança primária e da secundária. Esse prefeito não leu o artigo 37, não? Por que ele não bota uma viatura? Essas viaturas bonitas que eu vi, parece viatura da Polícia Civil. Inibia, Guarda rapaz. Municipal. Se ele conseguisse umas 30 viaturas aqui para São João... Olha só, assim, a gente sentiria um efeito menor de segurança, entendeu? o que acontece? Não é? Justamente. É muito claro que a insegurança ela está presente na cidade de São João de Meriti. E a única coisa que a gente escuta falar de alguns prefeitos é que a região metropolitana está sem controle. Ele quer empurrar para os outros o problema. Ou seja, então está sem controle, eu vou fazer o quê? Nada. Vou sentar na beira do meio-fio e ficar lambendo feridas. Ou então tirar o nível da calçada. Isso, a Bateu população... o nível. Bate o Isso, nível da a calçada. população já faz isso, fica chorando, reclamando. Agora, os que foram eleitos, tanto o gestor do executivo, que é o prefeito, quanto os 15 vereadores, têm o dever, não é favor, têm o dever de se mobilizarem. A Câmara de Vereadores pode criar, Uma deve comissão de ter segurança. uma comissão de segurança Deve ter a pública. comissão de A segurança. bomba vai ser que hora que eu vou soltar aqui? Daqui a pouco, fazer uma audiência pública e tratar do assunto. Pois é. Seja na parte primária, que é competência do município, seja na secundária, que é cobrar do Estado. Agora, não dá para eu jogar única, exclusivamente, a responsabilidade na União e no Estado e dizer que está sem controle. Então, fecha a porta, fica dentro de casa. Agora, o que nós queremos enfatizar aqui é aumento de furtos, de roubos, de fraudes, de estelionatos, de violência contra criança e adolescente. E essa violência contra criança e adolescente, ela é abrangente, porque Isso tá quando... crescendo assustadoramente. Porque quando a criança ou adolescente está vulnerável, ela está sendo violentada. Se a criança está vendo roubos e furtos, homicídios, e nada acontece, ela está vulnerável. Por quê? Pode ser vítima, ou ela está vulnerável porque ela pode achar que o caminho é esse. O caminho é esse. Vale a pena. Ninguém faz nada. Então ela está vulnerável. Se as crianças, senhor prefeito, as crianças e adolescentes de São João de Meriti precisam ter o contraturno escolar ocupados com cursos profissionalizantes, com esporte, lazer, cultura. Isso faz parte da segurança pública primária. Então, hoje nós estamos discutindo que a insegurança afeta a cidade e tem afetado São João de Meriti. Quantos de nós temos passado, o Timaya anda muito também em São João de Meriti, e tem visto lojas fechadas, Muitas. bancos que já foram embora. O Extra fechou, o Banco Itaú fechou uma agência. Teve outro banco, Bradesco fechou uma agência. Deixa, fechou uma Você vai no centro de Vila dos Teles, aquilo está abandonado. Rapaz. Então, isso é resultado da insegurança. Isso é fato. Não tem como esconder isso.
As pessoas deixam de andar na rua por medo de ser roubada, de ser assaltada. Sem contar, né? A economia local, ela para. Para. Você pode observar que as pessoas, elas têm medo até de circular. Sim. As pessoas ficam doentes, com medo de sair de casa, elas estão em pânico. Olha, eu estava conversando essa semana com meu cunhado, ele falou para mim que lá para onde a irmã mora, pro lado ali do Bonifácio, subindo ali, quando dá 6 horas da noite, acabou, não tem mais ninguém na rua. Olha que ponto que a gente chegou, Luizinho. Então, o fator. E outra coisa, se você assume um governo, isso aí, essa gestão é o seguinte, é para a gente acompanhar dia a dia. Eu não consigo entender, eu volto a falar, Cláudio, as cabines do município de São João de Meriti, as cabines da Polícia Militar. Eu quando estive no serviço fim e que trabalhava na rua, no setor, trabalhei no Charlie, nós tínhamos lá a cabine da Covanca, que eu banquei muito aquela cabine, nós tínhamos a cabine do Grande Rio, que eu também banquei aquela cabine, nós tínhamos a cabine do Grande Rio. Meu irmão, entra governo, sai governo, a gente perdeu com as cabines. Mas sabe o que Qual o prefeito vai mais falar? seguro hoje que tem aqui em São João de Meriti? Cadê as cabines? Não, gente, são as cabines dos lugares Tá roubando até a geladeira dentro da aonde cabine, teriam que ter, as viaturas teriam que estar baseadas ali para dar essa sensação, tá Sensação bom, de segurança. a sensação de segurança. Essas cabines que você está falando da Polícia Militar. Da Polícia Militar. Você sabe o que o prefeito vai falar? Ele vai falar que não... Ele vai dizer que não é governador. É. Ele vai dizer que isso é competência do Estado. Não, e ele está certo. Não! É verdade. Mas ele pode cobrar do O Estado. batalhão, quando foi inaugurado em São João de Meriti, foi inaugurado com cerca de 700 homens no efetivo total. 700, é. Hoje tem 290. 300. Por aí. Por aí. E a população aumentou. Porém, você não tem 300 policiais na rua. Não. 300 é o efetivo. Aí você tem gente na Férias. guarda, Tem. férias, licença médica, Justamente. licença prêmio, rancho, almoxarifado, guarda. Ou seja, efetivamente de plantão, você tem 50, 60 policiais. Que se você botar em forma, caramba, quantos policiais. Mas na hora que você distribui nos setores, Não tem ninguém. pulveriza na cidade Policiais, Luizinho? e some na cidade. Mas o Cláudio, olha só, Agora, vai ter mais para policiais. concluir, o prefeito vai alegar que é do Estado essa responsabilidade. Os vereadores vão fazer a mesma coisa, vão para a tribuna e dizer que temos que cobrar. Sim, temos que cobrar. Pelo menos os vereadores têm que pegar, fazer parte quem faz parte da Comissão de Segurança Pública, cobrar vereador, do governo do Estado. E o prefeito, em consonância com a Câmara, Com a Câmara. cobrar do Cobrar. governo do Estado. Essa a gente realmente não tem como jogar diretamente no peito de qualquer prefeito. Mas, se ele apenas ficar lambendo feridas e dizer que a região metropolitana está sem controle e por isso não é culpa dele, aí faz o seguinte, vai vender bala no trem. Mas Ô, Luizinho, se Cláudio, ele não for lá bater na porta do governador e cobrar, e não fez, vai lá de Gente, novo a gente falou no cobrar. primeiro- É isso, Não vou fazer, entendeu? Tem que aí. cobrar. a gente falou do Canela, a posição que o Canela está tomando em Belfor Roxo, onde ele chama a responsabilidade do governo para o Estado, para dentro do município. Ele faz com que a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Segurança funcione. A gente, ele tem as secretarias. Ele não colocou vários cargos, ele não tirou o direito de quem é funcionário efetivo e deu para esses cargos comissionados as secretarias. Por que ele não faz funcionar? Ó, nós temos exemplo de Maricá. O prefeito falou lá que não vai deixar a violência crescer lá. Que lá não tem governador, não. Quem manda é ele. Então, lá Chamou a ele, responsabilidade então, pra lá ele tá pode. resolvendo. Lá ele ainda está numa cidade que, geograficamente, né, o quadro geral da cidade, você ainda tem uma grande chance de impedir chegar um quadro pior. Aqui nós já chegamos. O São João já está na Nós calamidade. já chegamos. Então, assim, o quadro aqui é outro. Aqui você tem que ter pessoas que pensem a cidade no contexto de uma região, de uma grande metrópole que abarrotou de gente Justamente. e automaticamente os problemas também são grandes. Gente, como é que os caras vão pensar em São João? Porque a gente sabe que a gente tem endereço fictício aqui. Chega no final de semana, tu não vê ninguém aqui. Ô, Cláudio, Como é que eles vão- ó, por mim, o prefeito pode morar em Marte. Ele tem que fazer O vereador por aqui. pode morar no Recreio, Também concordo. na Barra. Pode morar em Pernambuco, não tem problema não. Pode ficar nas praias lá de Pernambuco. Não tem Sem problema problema. nenhum. Desde que ele cumpra com o dever dele de gestor público, que é o prefeito, e de legislador e fiscal, que é o vereador. Ou então não se candidatasse. Ou então fica em casa, vai fazer outra coisa na vida. Mas, André, a questão de se candidatar, nós sabemos qual a intenção. Ninguém, esse cara.
para esses caras, quanto mais necessitado o povo de São João estiver, melhor para eles. Não, mas A gente sabemos sabe que a disso. situação Pô, não mas a pode gente ser sabe, assim, a gente não pode escravidão. aceitar. A gente Não, sabe, mas não pode aceitar. Mas Mas aí nós que o estamos doutor aceitando, tanto é que estamos entra, aqui. aí que o doutor entra na questão dos 150 mil eleitores. O que a gente está discutindo aqui na mesa? O André, precisa discutir que a gente precisa fazer com que as pessoas aprendam a votar. Que aqui na mesa não tem ninguém aqui, tá aqui por uma questão de achar que a gente vai mudar a cabeça dessas pessoas que votaram até agora errado. Não vai. Porque o vereador que eles elegeram, eles que eram diretamente para estar cuidando disso. Quando a gente fala de aprender a votar, Não é questão de que é aprender Ó, a votar. ó, quando a gente fala de aprender a votar, eu lembro de um cidadão que virou para mim assim, Luizinho, mas não adianta. Pô, eu escolhi, acreditava naquele camarada, tal, não sei o quê. Aí duas coisas eu falei para ele. Primeiro, que ele falou que confiava no cara. Eu falei, primeiro, que a relação do cidadão com o candidato ou com o eleito não é relação de confiança. É um ledo engano. Confiar vem do grego confidere, que vem de fé, ter fé. Não. A minha relação com os eleitos, ou com o que quer ser eleito, não é uma relação de fé. É uma relação de patrão-empregado. Eu estou selecionando, eu tenho uma padaria e quero alguém que faça pão. Eu vou escolher um padeiro. Pois é. E depois vou cobrar do padeiro eficiência na confecção dos pães. Então, o político é a mesma coisa. Então, não é relação de fé. Eu tenho que aprender a votar, e tenho que aprender a morder o calcanhar dos eleitos. Justamente. Esse programa tem essa finalidade, ensinar você a morder o calcanhar dos eleitos, com ferramentas e instrumentos da lei, práticos, que possa cobrar. E já dissemos aqui no programa anterior, você pode pegar uma folhinha de papel e uma caneta, se identificar, de preferência, e mandar para o protocolo da Prefeitura e da Câmara, cobrando que seja feito, dado resposta daquilo que você está questionando. Simples assim. Então é Mas saber votar e Se saber você cobrar. perguntar ao eleitor hoje em quem ele votou, ele... É lamentável. Eu votei em fulano. Aí eu Ninguém perguntava, lembra mais. ele fez Ninguém alguma lembra. coisa já pela cidade? Não acompanha. Não sei. André, quem Mas sabe então por votar, que votou não nele? está indo Aí ele votar. não sabe, a pessoa não faz nada e na eleição, na próxima eleição, ele vota novamente na mesma pessoa. André, quem sabe Entendeu? votar não está Então, indo às urnas. daqui. André. Nós Entendeu? estamos perdidos. rapaz. Quem sabe votar É, não está a indo Se a às gente não resistência. atingir essas 154 mil pessoas que desistiram Então, do Deixa eu voto, fazer uma chamada a gente aqui, não vai André. mudar. André, deixa eu fazer uma chamada. Você, eleitor, morador de São João de Meriti, você está vendo o que a gente vem atravessando, o que o Pânico em Meriti vem discutindo na mesa. Você é um desses 150 mil eleitores que não foram às urnas, como a gente que estamos aqui na mesa, desanimado, desacreditado do processo político, vão participar nas redes sociais, vamos fazer um movimento, porque é preciso a gente sair desse quadro, porque a gente chegou num ponto de calamidade financeira, mas não é só a calamidade financeira decretada pelo prefeito, não. É a calamidade financeira de fato, porque a do gente comércio chegou... da população. O comércio parado, a gente chegou a uma população acuada pelo tráfico, pela milícia. A gente chegou na moradia, na venda velha e nos predinhos, pagando R$200 para o tráfico e um lado pagando para a milícia. E os moradores lá querendo sair do município, querendo sair das casas, vender a qualquer custo. Então, esse é um clamor, tá? E a bomba está chegando, hein? Falta pouco, já está quase na metade do programa. Você que está acompanhando a gente, acompanha, que a gente vai soltar a bomba relacionada aos vereadores municipais e ao ex-prefeito da cidade, que toda hora está aí falando e enfatizando esses fatores que vêm acontecendo. A gente está trabalhando na mesa aqui, pautado no que está acontecendo nas mídias sociais, na internet, no Instagram, e você precisa participar com a gente, para a gente fazer um movimento e fazer essa ação popular, para a gente mudar esse quadro. Ó, vem aqui com a gente, ó, adquirir o adesivo Pânico Meriti, o nosso movimento, tá? é de graça. A gente, é gratuito, é para você colar no seu carro e para você começar a agarrar essa bandeira conosco e entender que é culpa nossa, sim. A gente precisa estar de frente nessa situação e a gente está hoje aqui com amigos reunidos na pauta para a gente estar brigando pelos nossos interesses.
que é a nossa amada Meriti. Não temos interesse político, não. Não somos vereadores, não somos prefeitos, não somos nenhum cargo político. A gente está igual a você, sentindo essa dor na carne de amar a cidade e não poder ficar nela mais. Deixa eu esclarecer uma coisinha aqui também, que eu fui questionado, né, por um amigo que ele né, tem um aspecto, um engajamento na vida política, e aí as pessoas pensam que esse programa, né, as pessoas que estão aqui na mesa, todas aqui, de alguma maneira, sempre tiveram um envolvimento com a questão político-partidária. E aí as pessoas pensam o seguinte, que nós estamos fazendo esse programa com a finalidade de conseguir um cargo, de conseguir um dinheirinho, de conseguir uma posição. Eles falam direto isso. E nós estamos reclamando porque estamos fora do governo. Então, em primeiro lugar, quando me perguntam se eu estou no governo, eu digo sim. Ué, tá? Tô. Porque se o governo é municipal e eu moro no município, o governo é meu. Eu não tenho dúvida. O governo é meu. Né? Porque se eu faço parte do município como morador, o governo é meu. Não tem dúvida disso. Mas deixa claro aqui para todos que aqui na mesa, nesse grupo do Pânico em Meriti, nós somos pessoas que temos a nossa vida pessoal definida. Aqui nós temos policiais, temos empresários, temos servidores públicos estaduais. Então, ninguém aqui está atrás de um dinheirinho, ninguém aqui está atrás de um carguinho, ninguém aqui está atrás de emprego. Nós temos a nossa vida. A gente não tem ninguém aqui milionário. Bom, pelo menos acho que não. Se tem, está escondido, né? Mas todo mundo aqui tem a condição de comer seu feijãozinho com arroz, tem o seu carrinho velho para andar, certo? Tem a condição de repente, dar um passeio com a Dona Maria no shopping no final de semana, comer uma pipoca, né, que é baratinho. Então, ninguém aqui está atrás de angariar nada em termos de benefício próprio. A finalidade do podcast Pânico em Meriti é, exclusivamente, cobrar eficiência da administração pública de São João do Meriti. Tem uma outra questão também que a gente vai colocar, que está sendo colocado pelos nossos... Quem está entrando ao vivo, a gente precisa responder. Tem pessoas falando de conselho de segurança no município, coisa e tal. Eu quero deixar bem claro, tá, que a gente, quando fala do problema que está acontecendo no município hoje, já é um problema passado. Todos os problemas do município que hoje aqui estão, já é um problema passado. Quando a gente cita o nome do atual prefeito Léo Vieira, ele foi deputado estadual, tá? E nesse mandato ele trouxe, na época, para o município, segurança presente. E ele sabe a necessidade de ter policiais em determinados pontos do município. Então não vem falar para a gente que o problema é dele. O problema é dele sim, porque ele veio pela reeleição anterior, correu a eleição, perdeu a eleição, né, para o doutor João, e agora disputa uma nova eleição. Ganhou a eleição como prefeito. E ele sabe a deficiência que o município carrega. Então não vem dizer para mim que ele, quando ele assumiu a prefeitura, ele já sabia dos Assumiu problemas. com os problemas. Então, A gente sabe que o problema não nasceu agora. pontear Ninguém os aqui é problemas criança. e parar com essa história de que o problema é passado. Se fosse assim, Amorim, quando o prefeito estava, não tinha feito tanta coisa pelo funcionário. Mas você trabalha no ramo imobiliário também, você sabe que quando você compra um imóvel, com ele você compra tudo que vem agarrado nele, sim ou não? Você tem algum débito, é tudo contigo, irmão. Você tem algum problema de IPTU, você tem um problema, segura o pepino. CNPJ é seu. É seu. Então, sabemos que o problema da insegurança, o problema da educação, da saúde, vários problemas, são problemas que vêm se arrastando há anos. Mas, como diz o ditado, e o Kiko? E o Kiko? O que eu tenho com isso? Ou seja, assumiu, desejou ser prefeito, desejou ser vereador, você assumiu, Comprou os problemas. você foi investido de um cargo cuja responsabilidade é de cuidado da cidade, é de legislar, de fiscalizar, de fazer a coisa acontecer. Ou então, vem a público e diz, ó, não está dando para fazer por isso, isso, isso. Porque tem um outro amigo meu que disse, no meio político, que disse que o prefeito não tem que dar satisfação só para a justiça. Não, senhor, meu amigo. O prefeito tem que dar satisfação para quem o elegeu, principalmente. A justiça só quando ela for provocada. Então o prefeito tem que vir a público e dizer, pessoal, olha só, estou querendo fazer uma caneca, mas está difícil, está faltando isso. Ok, obrigado. Sabe aquele jogador que o time está perdendo, você vê que o cara está se empenhando? Parabéns. Agora, o time está perdendo, o cara está de moleza no campo de futebol? Pode parar.
E quando, pastor Anderson, que eu ia até colocar a palavra para você agora, mas eu ia enfatizar por essas respostas que a gente deu aí, é muito complicado, Luizinho, a gente sentar nessa mesa e falar sobre a cidade que a gente tanto gosta. É verdade. Eu queria estar aqui falando bem. Justamente. Eu queria estar As aqui pessoas acham que a gente está aqui numa situação assim, não, eles estão se favorecendo em algum momento, porque eles estão querendo se prevalecer, porque, meu irmão, aqui não tem ninguém que pensa diferente da sua cabeça que está nos assistindo. A gente só está sentindo a dor dessas pessoas que sofrem a cada dia pela falta de compromisso com a cidade. Porque realmente o que a gente está passando hoje, pastor, é a falta de compromisso com a cidade. Porque você vê, se você declara calamidade financeira, é porque o município não tem caixa. Aí automaticamente, quando você vê a secretaria inchada, como é que... Não tem caixa, cria 10 secretarias. E aí, doutor, a gente fica nessa questão. O que está acontecendo? Qual por trás dos bastidores? Porque é o seguinte, a gente tem 3 vereadores batendo na porta dele. Indo para o MP, batendo toda hora lá. Com as denúncias de 13º atrasado, de cargos comissionados aí lá no teto. Mas a Câmara dos Vereadores de São João do Meriti só tem 3 vereadores? Só tem 3, porque os outros 12 estão quietinhos. E aí você que votou nesses 12 que estão quietinhos, é bom você observar e ver o mal que você está causando para o sistema, porque você está favorecendo o sistema. Por que não está todo mundo gritando mediante os fatos? Por que essa omissão? A gente não está aqui para botar pano quente na cabeça de ninguém, não, André. Não, claro que não. Pastor, a gente está aqui para falar a verdade. Está aqui para falar a verdade, doa quem doer. Sabe o que eu estava analisando aqui? Acho que é importante a gente abrir esse precedente de informação. O que acontece? A nossa cidade ela está um colapso, né, em questão à segurança pública. E eu estava até esses dias conversando com um ouvinte nosso, pessoas que acompanham nosso programa. Tá maneiro isso, né? Muito bacana. E eu estava falando com ele o seguinte, existiria uma forma viável que, assim, a prefeitura, junto com o poder do governo do estado, pudesse fazer uma ação efetiva dentro do nosso município que, de fato, gerasse um resultado. Que ação poderia ser feita? Eu estava até conversando com um amigo e falei, ele poderia criar um centro de segurança, fazendo a unificação da Polícia Civil e Estadual, junto com a Guarda Municipal, que é uma força auxiliadora, trazendo a qualificação da nossa Guarda Municipal para que possa estar atuando justamente aonde? Nos centros comerciais da nossa cidade. Nos pontos, nas feridas, né? Isso. Semana retrasada, a gente estava falando aqui de um assassinato que aconteceu no bairro de Jardim Botânico. Seu Luiz. Seu Luiz, a esposa, E ali, não só como o Jardim Botânico, Jardim Íris, Coelho da Rocha, vários lugares no nosso município que são centros comerciais que poderia ter uma força auxiliadora para poder estar ali fazendo a prevenção desses crimes que são pequenos, né? Que infelizmente aconteceu óbito. Então eu acho que se o prefeito de fato quer trazer um resultado significativo de segurança para a cidade, ele tinha que criar essa força de comissão, criar esse projeto da unificação de forças para que a nossa Guarda Municipal possa ser mais efetiva. Então, a gente não quer citar nomes, né? Mas acaba sendo inevitável. Porque o deputado federal Luciano Vieira publicou no seu Instagram, no começo desse ano, que ele mandou para cá 5 milhões para construir uma unidade básica de saúde básica em Tomazinho. Depois ele mandou mais 5 milhões e 400 mil de emendas para construir uma outra unidade básica num outro ponto da cidade. Bom, parabéns. Agora, cabe aqui esclarecer o seguinte. Uma unidade básica, de atenção básica, ela é muito simples, tá? Não precisa nem de muitos instrumentos. E a manutenção do pessoal com custo de salário, basicamente é custeado pelo governo federal. Não tem nem contrapartida. Estou falando porque eu também sou profissional de saúde, então eu sei o que eu estou falando. Então serão 10 milhões e 400 mil reais para construir 2 unidades. O Pânico em Meriti, senhor deputado Luciano Vieira, no dia da inauguração nós vamos estar lá. Os 7 componentes do Pânico em Meriti. E nós vamos levar um pedreiro. Bacana essa. Eu quero que o pedreiro faça um orçamento, a olhar para a obra, se ali tem 5 milhões de reais. Vai cair por terra, hein? Certo? Simples assim. Cair por terra. Certo? Vou levar 3 pedreiros.
Para não ficar legal, um Três orçamento. orçamentos. 3 orçamentos, certo? Agora, porque a manutenção, ou seja, o salário do pessoal e o básico, que é uma maca, mesa, cadeira, um aparelho, um estetoscópio, um aparelho de pressão, um HGT, que é para verificar a glicose, isso é trivial, isso é básico. Até o governo federal também cede algumas coisas. E o salário vem todo praticamente de lá. Agora, a pergunta é, segurança pública. Por que o deputado federal Luciano Vieira, por que o deputado Bebeto, Federal também. que foram eleitos basicamente com votos de São João de Meriti? Por que os deputados estaduais, que foram eleitos basicamente com os votos de São João de Meriti, não destinam emendas para São João de Meriti para incrementar a Guarda Civil Municipal? Pois é. Ô, Luiz, Para incrementar monitoramento por câmeras, drones, certo? Por que não se faz facial. reconhecimento facial? Por que não se faz isso? Porque ninguém está pedindo aqui que o município vá combater o tráfico, milícia. Ninguém está pedindo isso, não. Porque aí já entra na esfera de competência do Estado. Mas roubos, furtos, estelionatos, fraude, violência a criança e adolescente, tudo isso está acontecendo e o município pode combater com a Guarda Civil Municipal. E essa é a pergunta que nós gostaríamos que o prefeito da cidade respondesse. A Guarda Civil Municipal, por que ela não funciona, por que ela está praticamente inativa? E a impressão que nós temos é que o efetivo é muito pequeno, a estrutura é muito defasada e nós queremos, de fato, ter esse avanço. A rapaziada que está já está quase aposentando. Mas aí é que tá, gente. É querer fazer, não querem fazer. Olha só, mas aí é que tá. Na minha visão, Tim, na minha visão, eles não querem fazer. Eu também entendo assim. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, Porque a gente está tem aqui recurso dos buscando governos, recurso. Tem recurso do E governo o federal, projeto recurso do do governo ordem estadual. urbana, que também sumiu da cidade. Vai no Existe centro de São mais. João. Eu fiz uma reportagem que a gente vai estar falando semana que vem no centro de São João. Pô. Centro de São João, rapaz, a cabine urbana que estava lá requentando a quebrada. Não tem ordem A segurança presente que ele inaugurou no governo que ele era deputado estadual. Porque se você entra numa eleição para prefeito, você já vem namorando. É igual um namoro, doutor. Ele estava namorando a prefeitura. Você já tem que ter um plano de Ele governo. tinha que mapear isso aí, gente. Eu ganhei uma eleição, vamos sentar, vem para cá. Você vê essa Secretaria de Saúde, a reclamação é total. Aliás, por falar em plano de governo, nós vimos aí alguns vídeos, né, de determinado cidadão aqui, não vou falar o nome, né, que disse que o prefeito atual verificou lá na campanha, o plano de governo dele eram 2 páginas. Depois que esse camarada noticiou o vídeo, ele foi lá e botou mais algum, deve ter feito um copia e cola de algum lugar e botou lá um plano com 10, 20 páginas, não sei. Ou seja, quem vai se candidatar a prefeito ou a vereador já tem que ter em mente o que vai fazer, já tem que ter feito um diagnóstico da cidade e as possíveis terapias para tratar. Porque se Ele não for falou assim... que ia botar transporte público de A graça. a Cadê? impressão que dá... Cadê o transporte público de graça? Ele falou que ia colocar. Falou que É era o uma das... Buriti, o sistema Buriti. Buriti. A impressão que dá que quando se iniciou o processo de transição, de fato, não tinha um plano de governo para o nosso município. Por quê? Ele entrou com uma ação de recuperação fiscal para o nosso município e renovou isso. E o que a calamidade gente financeira, que é né? a calamidade financeira. O que a gente consegue visualizar hoje que a cidade não tem nada de novo. O que tem é do governo anterior. Gente, o patrocinador tá me cobrando aqui. Deixa eu botar no ar aí. Produção. Produção, vamos botar os nossos patrocinadores aí no ar, que tá uma cobrança danada aqui. Só um momentinho para dar uma rodadinha aí. Na DRS Imóveis e no Luiz Almeidas Clube, Piscinas. A gente precisa estar enfatizando os nossos patrocinadores. E o Pulo do Gato, materiais de produção. Por quê? Porque, olha, rapaz, o adesivo tá aqui. O seu adesivo você tem que... Tá na hora, hein? Colocar no seu carro, para a gente poder estar toda hora lá passando no carro e fazendo com que as pessoas entendam que é um movimento do bem. Ainda tem o QR Code, né? É o QR Code aqui, ó. Para você acessar o Instagram. E se você começar a circular na cidade com os nossos adesivos, automaticamente você vai trazer seguidores. Aí você vem por segundo o brinde aí, ó, caneca aí. Pessoal, você tem que acordar de manhã tomando café com a canequinha do Pânico. Deixa eu fazer um ensaio. O café fica até mais gostoso. O que é preciso vocês entenderem? Que o Merchan, a gente não pode parar de fazer o nosso Merchan aqui. Porque se a gente não fizer, os patrocinadores abandonam a gente. E aí você aí, que
está em casa acompanhando o nosso trabalho, gosta do nosso trabalho e vem acompanhando as redes sociais, eu preciso de você mais intensamente nesse projeto. Porque a gente aqui, além de discutir e falar sobre os problemas da cidade, a gente também tem que estar exaltando as empresas que ainda existem no município, né? Que estão vivendo pendurada no chocalho da mamadeira. Porque eu vou te falar o negócio está feio. Rapaz, eu nunca vivi um momento no mercado imobiliário tão difícil. As pessoas só ligam para alugar. Ninguém compra e vende nada. E aí, você, prefeito da cidade, você precisa fazer uma reunião com os beija-flores da cidade, que são os corretores, saber o termômetro de compra e venda do município. Por que está todo mundo indo embora para Nova Iguaçu, para Belfor Roxo, para as outras cidades? A economia local acaba, prefeito. Você tem que deixar essas pessoas aqui, trazer empresas, fazer construção de prédios. Você pensou, São João evoluindo, aquela porção de prédio igual tem em Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Dias. Hein, Luzinho? E aí a gente crescer, evoluir, mas não é só evoluir nos prédios, não. Evoluir aqui, prefeito. Porque é preciso a gente colocar esse povo que sai daqui para trabalhar nos outros municípios, para trabalhar e fazer economia local no município de São João de Meriti. Todo mundo vai ganhar, prefeito. Olha, a gente vai continuar aqui debatendo a segurança e a bomba eu estou quase soltando. A bomba... Antes de a gente passar para a bomba, Timaya, não está fácil. eu acho interessante, nós falamos muito aqui sobre a insegurança no município, que não é difícil de constatar, né? Eu falei aqui do WhatsApp do Baixada City. Eu não preciso nem do ISP, né, que é o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Basta eu olhar o Baixada City, né, que se der um tiro agora, já estão falando lá o que é. Orgânico. Né? Aliás, acho que até que tinha que estar linkado com o batalhão de São João e com a delegacia. Justamente. Porque as informações chegam rápido. As informações são mais rápidas. São mais rápidas, certo? Mas isso é fato, a insegurança é fato. Agora, quais são os efeitos dela na nossa cidade? A economia ela tem 3 divisões. A economia pode ser a primária, que é a agropecuária, a secundária, que é a industrial, e a terciária, que é o comércio de bens e serviços. Terceira é a nossa. A terceira é a nossa. São João de Meriti tem o setor terciário da economia mais fomentado, que é o comércio de bens e serviços. Agora, com tanta violência na cidade, olha os efeitos. As pessoas não querem ir para a rua, evitam, estão criando esquemas de horário. O comércio não vende. Certo? O próprio município ou o Estado tem que investir em segurança pública um recurso que poderia estar investindo em educação, poderia estar investindo em saúde pública, tem que investir em segurança pública. Certo? A venda e aluguel de imóveis, o Timaya sabe muito bem disso, vai lá embaixo. Um imóvel que vale 500 mil hoje, o cara está vendendo por 100 e tem que dar graças a Deus fazer um culto de agradecimento a Deus, porque vendeu para 100. No escritório, eu faço um bolo, não sei se vocês estão sabendo. Quando eu vendo um imóvel no escritório, é um bolo que eu boto. Tem que agradecer aos céus. Aí come o bolo e aí a gente começa a fazer uma festa, porque só para no outro dia. Porque teve um incauto, tá muito difícil para vender. Teve um incauto que foi lá e comprou. Depois que ele vai descobrir, caramba, que área de risco. Eu falei para vocês que eu estava numa reunião lá em Copacabana, o pessoal citou São João, que tinha um exame para fazer aqui. Exame de rotina. O cara falou, tem que fazer lá numa clínica em São João. Eu não vou, não. Eu morro, mas não vou fazer o exame lá. Quer dizer, ele falou que passava por muita favela, que era muito feio, muita barricada. E aí você vê, quando a gente... o prefeito, olha para essa câmera aqui. A gente tem as bases da polícia militar nos lugares abandonados, prefeito. Aqui quem vos fala é um policial militar que trabalhou muito tempo no setor Charlie, que é um setor que cobre ali aquela área é uma área de difícil acesso, é aquela parte ali que você vai pela Presidente Kennedy, aí você sai em Éden ali, né? Aquilo ali, Castelinho, meu irmão, a gente precisa colocar as cabines nos lugares que eram anteriormente, bairro Grande Rio, a cabine do shopping, a cabine da Covanca. Gente, não está difícil, o problema efetivo do RAS cobre isso, são 12 policiais, numa escala que de repente até um determinado horário dá para cobrir, depois monta uma outra escala. E deixando claro, quando o Timaya fala da PM e da Polícia Civil, a gente está falando da segurança secundária, que é competência do Estado. Porém, a gente não pode se eximir da responsabilidade de cobrar ao Estado. Agora, o que a gente está cobrando muito mais efetivamente nesse programa é a segurança pública primária. Primária, que é a competência
do município. Os centros, né, Luizinho? Vamos Principalmente, se você tem uma cabine lá no Só Jardim assunto não, Botânico. tudo. dizer assim. Eu acho que o seu Luiz não teria acontecido isso. Se você, tivesse uma exatamente. viatura no Se centro você tem uma botânico. viatura da Guarda Civil Municipal no centro da Do Praça do Botânico. Botânico, com uma cabine, com 4 guardas municipais circulando, poderia ter acontecido algum homicídio? Sim, mas num Sim. outro lugar. Em outro local ali, não. Nós não teríamos inocentes morrendo. Desses. É isso que a gente está tentando passar para a classe política de São Mas João. você acha que ele não sabe disso? Sabe. Agora, saber por que não faz, tem que A responder gente isso a eles. precisa ficar batendo. Por que só tiraram as barricadas do centro de São João? É o complicado, que a gente não está aqui. Eu quero. Os comentários são uma coisa assim que a gente precisa estar olhando sobre os comentários. As pessoas falam em comissão de segurança. Vamos falar bonito. Não, eu conselho. Falar pro conselho de segurança, meu irmão. A função não é do conselho chegar aqui e falar que tem programa de governo para fazer isso. Meu irmão, é o prefeito entender que ele precisa de ajuda. E Ó, ele tem que gritar. deixa eu falar aqui de um coronel do batalhão de São João de Meriti, que eu não vou citar o nome dele. Uns anos atrás, eu participava da reunião do Conselho de Segurança Municipal. É interessante, Timaya? É interessante, pastor Enes? Lá você debate, você ouve a população faz uma reclamaçãozinha anônima, bota no papelzinho, bota numa urna, que não quer se identificar. É bastante interessante. Só que o coronel falou para mim, assim, no pé do ouvido: rapaz, eu venho aqui só para cumprir tabela. Sabe por quê? Eu sei que não vou conseguir fazer nada. Porque as ações... O coronel falou isso pra você? no pé do ouvido. Ele participava do Conselho Municipal de Segurança por uma questão de formalidade, cumprimento de tabela. Mas a dificuldade, ele sabia que efetivamente ele ia ter dificuldade de fazer, porque, na verdade, a efetivação de algumas ações, ela não parte da polícia, ela parte do poder político. As determinações, a liberação de verba, o que vai ser feito, parte de decisões políticas, prefeitos, vereadores, deputados, governador do estado. Então, hoje, o Brasil é um dos poucos países que tem tomada de território. Olha como é que afeta a economia. Quer dizer, chegou a boca miúda, como costumo dizer, que em determinadas áreas, para você vender o imóvel, tem que dar um dar percentual, comissão lá para uma galerinha lá. Comigo não rola isso não, Aí, Luizinho. aí, para Lá pra- no imobiliário, esse negócio de comissão para... Não, Aí- sai fora, rapaz. Aí, vamos lá. Eu fiz o curso, negócio imobiliário, sou formado, fiz o curso na Estácio Então você também. vê como é que a Aí, violência... o cara vai estudar, rapaz. Como é que a violência dinheiro. afeta todos os ramos da economia. Já me ligaram, Dificulta o desenvolvimento social, econômico das pessoas físicas. A cidade está virando deserto, está havendo um êxodo da cidade. Então nós temos claramente uma insegurança na cidade de São João do Meriti e claramente uma queda no desenvolvimento econômico. Isso é fato. Agora, eu queria deixar aqui, antes da gente finalizar o programa, antes de soltar a bomba que você falou aí, eu queria deixar 3 perguntas para o prefeito da cidade. Que é bomba, né? 3 perguntas para o prefeito da cidade, rapidamente aqui, antes que acabe o tempo, igual no programa passado. programa passado. Bom, vamos lá. Prefeito de São João do Meriti, o que falta para o senhor incrementar a Guarda Civil Municipal em São João do Meriti? Pergunta 1. Pergunta 2. Qual efetivamente é a interação que aquele centro municipal, aquele centro de monitoramento que tem ali em frente ao fórum, né? Que mais parece uma cabine. O que está fazendo aquilo ali esse tempo todo e não tem Qual é, Parece um museu. efetivamente, qual é a interação que aquele centro de Batalhão. monitoramento por câmara tem com o batalhão, com a delegacia, com o governo do estado? 2. O que o senhor tem feito, ou qual é a sua proposta, não é nem mais proposta, né? Agora tem que fazer mesmo, né? Para ocupar as nossas crianças e adolescentes no contraturno escolar, com curso profissionalizante, com esporte, cultura e lazer. Tudo isso faz parte da segurança pública primária. Não é papel do governador, prefeito. Não adianta dizer que a região metropolitana está descontrolada. Temos que cuidar do nosso quintal. Fica aí essas 3 perguntas. O senhor tem a liberdade até para ligar para a gente. Ou o senhor tem até a liberdade para vir aqui no programa responder essas perguntas. Vai perguntar alguma O coisa senhor ao tem o prefeito? direito de resposta. Vai perguntar ao prefeito? Vou perguntar. Pergunta aí. Prefeito, quando o senhor vai pagar o 13º dos funcionários da prefeitura? Essa é a bomba. Essa é a bomba. Quando que o prefeito vai pagar, pastor Edson, o 13º e ver esse reajuste salarial, tendo em vista que é um salário mínimo? Qual o valor do salário mínimo aí, doutor? Acho que é 1.512, né? Mas o da prefeitura não é isso não, é 1.412. 1.412 da prefeitura e o salário é 1.517. Ele ainda não atualizou o salário dos funcionários. E ainda mais não atualizou, ainda não pagou o 13º.
Então a gente pede a atualização do salário e a gente pede o 13º. Além disso, a gente precisa... Mas o salário dos comissionados? Tá em dia. Entendi. 5 mil, 18 mil, 6 mil. A grande verdade... Aí não tem calamidade financeira. Não, aí aí não é tem os calamidade. acervos políticos. Os acervos políticos a gente sabe como é que funciona. É o cara que ajudou ele, que segurou a bandeira, o que pediu voto, que aí ele aceita direitinho, aí ele bota direito. Agora, o efetivo da prefeitura, que faz com que a máquina administrativa funcione, ele deixa para depois. No próximo programa nós vamos ter aqui A um gente convidado. É o tá? convidado. Antes de soltar a bomba, fala do convidado. Nós Fala vamos ter- rápido do nós vamos ter convidado. aqui um convidado que ele passou no concurso, o último concurso da saúde que teve, para o cargo de agente comunitário de saúde, e ele nos ligou, né, fazendo questão de estar presente aqui conosco, de esclarecer alguns pontos muito importantes, tá? O que ele passou para a gente é algo grave. Inclusive já tem ação na justiça, tá? Os concursados foram aprovados, tudo Traz a dentro da máscara aí pra lei, gente, a máscara, tudo duas dentro da máscaras, lei. aquelas máscaras. e Traz aí, não cara. foram chamados. Não se sabe por quê, parece que o prefeito alegou algumas inconsistências no concurso, mas nomeou um monte de gente em cargo comissionado para ocupar os cargos de agente comunitário e outros cargos na saúde. Então nós vamos trazer essa pessoa aqui, tá? E vamos tirar as dúvidas e esclarecimentos sobre o que aconteceu com o concurso público de São João do Meriti na área da saúde. Vamos falar também do 13º e vamos falar aí da equiparação salarial dos efetivos com os comissionados. Ok? Solta aí, pastor, antes que eu vou soltar a bomba. Solta aí. Olha, eu quero agradecer vocês que estão nos acompanhando no podcast Fala Meriti. Pânico e Meriti. Fala Meriti, porque semana que vem vai vir um cidadão aqui para falar sobre os problemas do concurso público, né? A população vai estar falando. Mas eu quero agradecer vocês, internauta, que interagiu conosco. Eu quero mandar um forte abraço aqui para nossa amiga Zenaide, nosso amigo Wesley, um forte abraço, Wesley de Agostinho Porto, nosso amigo Reginaldo do Jardim Íris, Deus abençoe o senhor. É o Naldo. Meri. Leonardo Corrêa. Um abração, Renato. O Josimar Araújo, também tem a nossa amiga Nery Paixão, e o Joelso e outras pessoas também que E a bomba, vou falar agora. A bomba é o seguinte: além dos 3 vereadores e foram para o MP para denunciar o 13º salário mínimo, você, servidor efetivo, o prefeito anterior também entrou no Ministério Público, no Ministério Federal, tá? Contra o prefeito atual. Gente, vamos para cima deles. A gente Entrou não no pode Ministério falar. Público, Ministério da Saúde. Só para terminar aqui, um comentáriozinho que inclusive tá na tela ali, que o amigo tá dizendo, ó, tá faltando só merenda escolar e segurança pública. Então, isso aí fica mais um alerta pro nosso... Um abraço aí pro Perna que não teve com a gente hoje aí, mas saúde para você, melhoras. Léo Gop também. E que deu Léo Gop também, que não veio, não está com a gente E um abraço para todo mundo que participou aí. Um abraço a todo mundo que participou aí. E vamos continuar participando. E agora a gente fecha o programa, como sempre, né? Em pânico. Olha aí, ó. A gente sempre fecha o programa em pânico. Coisa bonita. Porque São João tá nesse perfil aí. Ó. Ó, aqui, ó. Desse jeito. Todo mundo em pânico. É pânico e Meriti. Eu quero que você participe, compartilhe nossos vídeos, vá nas redes sociais, dê um like e vem com a gente. Mas nós acreditamos que pode ficar assim. Pode ficar assim, ó. Uma Depende hora, de se você, Deus hein? quiser. Deixa o like! Deixa o like, vem com a gente. Forte Não abraço. deixa ficar assim, não. Vamos ficar assim, ó. Joinha! Joinha. Isso aí. Vamos pra... Pânico em Meriti volta na próxima semana. Até lá. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.